Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Bom, depois desse pequeno problema, graças a Deus, não perdemos a primeira parte, está gravada, e o Serafim conseguiu recuperar. Perdemos só um pedacinho no final, mas não faz mal, não. Então, veja, eu gostaria agora de trabalhar um pouco a parte teológica, né? A parte teológica, porque a gente fica muito preso no objeto, né? Ícone. E nós vamos trabalhar agora alguns elementos teológicos. E a primeira questão, deixa eu abrir aqui, é que é importante lembrar que a nossa Bíblia, ela começa lá em Gênesis, com a criação do homem. Então, diz assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, uma descoberta fundamental para este tema é que toda a teologia depende da imagem. Por quê? Porque a teologia é o estudo da relação do homem com Deus, né? E se o homem é a imagem de Deus, então o ícone terá necessariamente uma significância muito grande, além do que nós podemos imaginar. Então, toda a teologia passa a girar em torno da imagem de Deus no homem. Então, essa é a base primeira sobre essa discussão, porque nós temos uma teologia da imagem. E então, é, essa é a base na qual repousa o lugar do ícone na igreja, né? Então, a ideia da imagem, né? E aí tem outros componentes, como são a beleza, por exemplo, e Deus viu e viu que era bom. Quer dizer, a criação de Deus, o próprio homem é uma criação, e tem uma beleza. Então, a beleza tem um elemento divino, acompanha a divindade de Deus. A santidade de Deus é bela. Portanto, o ícone vai transmitir para nós uma beleza que não está apenas na forma. A beleza do ícone é um conteúdo, é, é, é uma série de elementos que estão dentro do ícone que nos transmitem uma beleza espiritual. Então, se nós olharmos, por exemplo, o ícone da Santíssima Trindade, a gente pode ficar horas e horas contemplando o ícone, porque sua beleza é inesgotável, porque sua beleza vai além do objeto, esse objeto aí. Deu para entender? Então, é, o fundamento teológico, né, é que
O homem foi feito à imagem de Deus. Veja o que isso implica. Então, é por isso que a proibição no Antigo Testamento, não farás imagem, Êxodo 24, não farás ídolos, porque eles não são a verdadeira imagem. E, ao mesmo tempo, Deus não se revelou ao homem do Antigo Testamento. Então, como é que nós vamos fazer uma imagem de Deus se Deus não mostrou a sua imagem? E veja o Salmo 17, diz assim: Eu na justiça contemplarei o teu rosto, ao despertar me fartarei da tua imagem. Salmo 17:15. Então, os padres da igreja afirmam que a imagem é o princípio constitutivo do ser humano e a perfeição dessa imagem se revela em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o arquétipo da imagem do homem. E na encarnação, essa imagem do homem é revelada. Que há um detalhe muito interessante, muito importante, é que o homem, nós, fomos criados à imagem de Cristo. Ou seja, antes da criação do mundo, Deus, em Jesus Cristo, já tinha o modelo do homem. Então, quando ele cria o homem, o modelo já estava preparado, antes da eternidade. Então, Cristo vem revelar essa imagem perfeita, que é o homem perfeito, para o qual nós estamos destinados a nos tornar perfeitos. Aí, o papel dos santos. Então, quando a igreja coloca esse monte de santos na igreja, são imagem perfeita dos homens e mulheres santificados. Deu para entender? Então, Adão no paraíso, ele foi colocado no paraíso para se tornar semelhante a Deus. Adão era a imagem de Deus, mas ainda não era semelhante a Deus. Esse processo da semelhança, que era o crescimento espiritual de Adão no paraíso, foi interrompido. Aí a queda, o homem expulso do paraíso, Jesus Cristo encarna para que nós possamos voltar ao paraíso e sermos homens divinizados, como era o projeto de Deus. E um detalhe aqui importante, veja, é, Deus encarna, não é porque o homem pecou e aí Deus teve que vir aqui para salvar a situação, não. Deus ia encarnar como homem porque desde o início Deus desejou unir-se ao homem. Então, com pecado ou sem pecado, Deus se uniria ao homem, se faria homem. E esse era o projeto de Deus. O fato de ter havido o pecado foi um acidente que não podia interromper o projeto de Deus de unir-se ao homem. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe, diz a Escritura. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Essa aliança de Deus com o homem, ninguém pode separar o homem de Deus. Ninguém. Nem o pecado, nem a morte tiveram esse poder. Então, nós somos convidados
somos convidados, não é, a nos tornar imagem de Deus. Por isso que o ícone tem a função de ser um parâmetro, o ícone é um modelo, o ícone é um convite a que cada um de nós se torne um santo e uma santa, e que nós sejamos ícone de Deus. Então não se trata de individualismo, de egoísmo, é cumprir a realidade ontológica, a realidade espiritual para a qual nós fomos criados. Então, nós somos ícones vivos de Deus. Deveríamos ser. Deu para entender? Né? Então, a palavra ícone, do grego, imagem. Olha só, de onde vem a, a palavra ícone, né? É imagem. Mas o ícone aqui é no sentido de imagem verdadeira. A imagem verdadeira de Deus, do homem, é a santidade que nós estamos buscando. Deu para entender? Nós estamos buscando a santidade. Nós estamos buscando sermos ícone de Deus aqui na Terra. É para isso que estamos na igreja. Ícones vivos. Imagem verdadeira de Deus. Isso é pouca coisa, não é? Vamos ver aqui, que mais? Temos aqui mais material. Então, eh, o sistema teológico afirma que o homem foi criado à imagem do filho, porque o filho é a imagem do pai. Nós somos imagem, a imagem. Só há uma imagem, Cristo. E nós fomos feitos à semelhança da imagem. E temos que alcançar a semelhança com Deus através da imagem de Deus. Por isso a oração. Cristo, luz verdadeira, que ilumina e santifica todo homem vindo a este mundo, que brilhe sobre nós a luz da tua face. Cristo nos ilumina e, iluminando-nos, nós vamos poder contemplar a luz incriada, a teose. E aí sim vamos poder participar da vida de Deus. Então, a santidade é o instrumento, o meio pelo qual nós vamos participar da vida de Deus. Então, o ícone retrata isso. O ícone retrata um santo, né, que foi glorificado por Deus, santificado por Deus, e ele se torna nosso modelo, nosso estímulo. É como se dissesse assim: olha, você pode passar no vestibular. Olha aí, eles todos passaram no vestibular, conseguiram a meta. Então, é um convite para que nós possamos continuar e avançar nessa caminhada até a